Oi, eu me chamo Yasmin Moreno, sou estudante da turma 6131 do IFBA Campus Vitória da Conquista. E como vocês podem ler no título desse vídeo, eu falarei sobre o livro A Morte em Veneza, de Thomas Mann. Na verdade, nesse livro aqui nós temos duas novelas de Thomas Mann, que é A Morte em Veneza e Tônio Kroger, mas como eu disse, eu vou falar especificamente sobre A Morte em Veneza. Bem, A Morte em Veneza foi publicada em 1912 e sobre Thomas Mann. Thomas Mann, assim como o protagonista do livro, nasceu na Alemanha e ambos viveram parte de sua vida em Munique, que é uma cidade católica no sul da Alemanha. Uma curiosidade sobre a vida de Thomas Mann é que sua mãe, Julia Mann, ela era brasileira, ela não viveu aqui, mas ela nasceu aqui. E ela, no tempo que eles viveram em Munique, Thomas Mann tinha mais ou menos 19 anos de idade. E por lá ela era conhecida como uma agitadora cultural local. Então dá pra perceber que essa coisa da arte vem de berço de Thomas Mann, né? Está no seu sangue, de fato. E outra curiosidade sobre Thomas Mann, que é importante ressaltar para podermos fazer ligações com o livro, é que era evidente os seus desejos homossexuais. Então, para começar a falar um pouco sobre o livro, eu vou ler primeiro a sua sinopse. Bem, A Morte em Veneza é uma das narrativas mais notórias do século XX. Traz a história do escritor Gustav von Aschenbeck, que viaja a Veneza para um período de repouso e lá se vê hipnotizado pela beleza do jovem polonês Tadzio, a ponto de esse arrebatamento pôr em risco a sua vida. Bem, a própria sinopse já cumpre bem o seu papel, que dá esse gostinho, essa vontade de ler. Então, sobre a história. A história começa com Gustav von Aschenbeck. Ele tá lá olhando para um homem que ele julga ter uma aparência esquisita, estranha, até feio. E ele decide, olhando para esse homem, ele tem uma reflexão e decide tirar um tempo para si mesmo e decide que ele quer viajar, que ele precisa de uma viagem. E depois de muito disse-me-disse, ele vê que o seu local de destino será Veneza. Inclusive, foi esse um dos motivos para eu escolher esse livro, escolher começar a ler esse livro, porque eu tenho uma certa fissura com Veneza. Geralmente eu costumo gostar muito das histórias que se passam lá. Depois de toda a trajetória para chegar em Veneza, depois de muitas reflexões, inclusive esse livro, apesar de ser pequeno, se eu não me engano, ele tem 83 páginas, ele não é uma leitura, não tem uma leitura rápida. Não é que são muitas situações nele, mas são muitas informações, pode-se assim dizer, para você digerir ao mesmo tempo, sabe? Gustav, e eu vou chamar ele de Gustav no decorrer desse vídeo, no seu primeiro jantar, na primeira vez que ele está lá fazendo sua refeição no hotel, observa uma família polonesa e lá está Tadzio, o menino que foi citado na sinopse, e então ele começa a ficar hipnotizado por Tadzio e de fato começa a trama de toda a história. A admiração da beleza de Tadzio pra lá, a admiração pra cá. Gustav começa a ter alguns problemas, principalmente com o clima de Veneza, ele não consegue se adaptar e isso começa a surgir alguns problemas de saúde nele e ele decide que ele tem que ir embora de Veneza. Não vai poder mais ficar lá, passando sua estadia, suas férias. Mas ocorre um problema com sua mala que não é despachada para o local certo, e então aí nisso ele vê uma desculpa para voltar para Veneza, porque quando ele tá saindo de Veneza, ele bate um arrependimento nele, porque ele se depara com Tadzio na saída do hotel e ele fica lá admirando Tadzio mais uma vez e dá esse certo arrependimento de não poder mais continuar admirando aquilo, sabe? Então, essa coisa da mala não ter sido despachada pro local correto serve de desculpa para ele voltar para Veneza. Gustavo tinha tanta admiração por essa beleza de Tadzio que Tadzio despertava nesse escritor uma vontade de escrever. Inclusive, ele começa a escrever uma hora pensando nesse garoto. E outro problema surge, que Gustav começa a perceber que está tendo alguma coisa errada acontecendo com a cidade. Alguma doença está se espalhando, ou que pode gerar alguma epidemia chegou ali, porque começa a desinfetar a cidade, etc. E estão tentando esconder isso dos turistas, até porque aquela época era verão, e o que move Veneza, principalmente no verão, é o turismo, né? Mas aí Gustav começa a perceber isso e vai ter que ir embora de Veneza mais uma vez. Era para ele ter que ir embora de Veneza, mas na verdade ele não faz isso. Bem, falando agora um pouco sobre as relações do livro com as características da literatura contemporânea. Bem, primeiramente esse livro ele é uma obra metalinguística, né? Porque é um escritor falando sobre outro escritor e por isso eu achei interessante falar primeiramente sobre a vida de Thomas Mann, porque algumas situações da sua vida se refletem na vida de Gustav, né, nas características expressas pelo protagonista do livro, que é Gustav. É uma obra que faz relações, reflexões com o que se passa na cabeça do autor, refletidas em Gustav, como eu disse, e alguns desses conflitos são entre arte, obsessão e beleza. Esses conflitos se mostram mais
quando ele de fato está em Veneza, como eu disse, quando ele está observando a beleza de Tadzio, quando ele está admirado por tudo aquilo. Inclusive, aquela beleza de Tadzio, ele vê uma coisa tão esplêndida que ele começa a comparar com o que é produzido pelos artistas, porque ele até afirma que a verdade, que a beleza, ela é fruto das artes. Ela só existe porque tem a arte para produzi-la, ela nasce daquela arte. Então ele fica comparando isso, essa beleza esplêndida, com a beleza de Tadzio, a beleza física mesmo do garoto Tadzio. Uma das características de Askenbeck é que ele é muito seguro de si, já deixei isso claro no começo do livro. E tem um momento do livro separado, sem ser na parte que mostra que ele é seguro de si e tal, que fala que o artista, que a arte é a forma mais exemplar da educação e que o artista tem que ser excelente naquilo que faz. E aí se referindo a ele próprio, né, eu achei uma coisa assim bem leonina, mas e se caracteriza muito sobre Gustav, sobre Askenbeck. O livro também oferece alguns gatilhos focados na experiência humana. Um exemplo é quando ele está lá, como artista, está lá refletindo sobre a realidade, e ele mesmo diz que a realidade é uma limitação, que destrói e degrada, e como os artistas estão sempre procurando um algo fora disso, fora dessa realidade, dessa limitação. Bom, eu não posso trazer todas as reflexões presentes no livro aqui, mas as que eu achei mais importantes eu trouxe, e eu tenho uma que eu gostaria de ler, que eu achei muito interessante, que faz uma relação entre é uma reflexão sobre artista, obra e quem a consome. Eu vou lê-la aqui para vocês. Bem, diz o seguinte: era bom, sem dúvida alguma, que o mundo conhecesse apenas a obra sublime e não suas origens, nem as circunstâncias de sua criação, uma vez que a noção das fontes nas quais se inspira o artista muitas vezes nos deixaria confusos ou apavorados, e assim anularia o efeito de obras magníficas. Bem, esse trecho demarca bastante isso, né? Sobre a obra ser um reflexo do artista, de suas emoções, de onde vem aquilo, e ele fala exatamente isso. E, no caso, ele cita sobre não conhecer as origens daquilo. Sim, já partindo para o final do livro, então, e já vou avisando que essa parte contém spoiler, Gustav, ele morre. E ele morre, e eu trouxe isso aqui por quê? Porque ele morre olhando justamente para Tadzio, para variar, né? Ele passa o livro todo olhando para Tadzio. Mas ele morre, como eu disse antes, Tadzio representa essa beleza esplêndida, proveniente da arte, etc e tal. E ele, como artista, morre admirando justamente isso. Então eu achei interessante trazer isso aqui. Sabe quando a gente termina um livro e fica com aquele gostinho de quero mais? Pois então. Essa última coisa que eu tenho pra falar com vocês é que tem um filme também, Morte em Veneza, foi publicado em 1971 por um diretor italiano, Luciano Visconti, e eu recomendo muito assistir. Ele não começa do começo da história do livro, na verdade ele já começa quando Askenbeck está chegando em Veneza, tem uma cena de um bêbado, caso você já tenha lido o livro, você vai saber, e começa a partir dessa cena. Então ele corta aquela parte conflitante do protagonista, pensando se ele deve ou não viajar e tal. Mas, no geral, é bem relatado e mostrada a história no livro. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.